Pegue agora a palavra de Deus comigo, por gentileza. Pegue a palavra de Deus e abra comigo no Evangelho segundo João, capítulo de número 8, e nós vamos ler o versículo 44. Evangelho segundo João, capítulo de número 8, e nós vamos começar a leitura no versículo 44. À medida que você encontrar, olhe à sua volta, percebendo alguém sem a palavra de Deus ou alguém com dificuldade para encontrar na palavra de Deus o texto que nós vamos ler, ajude essa pessoa, para que ao menos o versículo inicial nós possamos ler todos juntos. Você que vai estar me assistindo também através desta gravação, seja no YouTube, por onde você estiver nos assistindo, se você tiver acesso a uma Bíblia, pegue também, para que você possa também nos acompanhar. E todos, anotem as referências. Hoje nós vamos ver um estudo aqui muito importante para a tua carreira cristã, e é muito importante, anote as referências, até porque depois você vai poder ler, além do texto, você vai poder ler o contexto no qual o texto que nós vamos ler estará escrito. Durante a mensagem, se você tiver dificuldade para abrir rapidamente a palavra, você vai poder acompanhar a leitura aqui no telão. Todos os versículos irão sendo colocados aí no telão, para que você possa acompanhar a leitura, tá? No nome do Senhor Jesus. Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 44, diz assim a palavra do Senhor: Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Amém? Aqui Jesus está falando com alguns fariseus e mostrando como eles falavam da verdade, porque falavam de Deus, porém, muitas vezes nas suas próprias vidas, o seu padrão de vida, as suas atitudes, todas essas coisas mostravam que na verdade eles amavam era a mentira. E Jesus então vai dizer que a mentira, ela procede do diabo, que ele é o pai da mentira. E Jesus vai chegar a dizer que por esta postura deles, eles estavam se tornando como filhos do diabo, porque ele, o diabo, é mentiroso e homicida desde o princípio. Vou ler mais uma vez, veja só, diz assim: Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Amém, amados? Você crê que esta é a palavra de Deus? Você crê que Deus vai falar contigo esta noite através da sua palavra? Amém? Então desocupe as suas mãos e dê uma linda salva de palmas para o Senhor e para a sua palavra. Aplauda mesmo ao Senhor. Isso, para melhorar as suas palmas, enquanto você aplaude, diga glória, glória, glória a Deus. Aplauda, glorifique. Senhor meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, teu povo te aplaude, a tua igreja te glorifica, e ninguém veio aqui ouvir ao homem, então use a vida do mensageiro, tome os lábios do pregador, e envie a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra, uma vez mandada, ela vá e prospere para aquilo que será enviada, em nome de Jesus, amém. Diga amém, Senhor. Diga graças a Deus. Poder assentar, pode tomar o teu assento. Veja só, entenda uma coisa: o modus operantes do diabo não mudou.
Pastor, o que é modus operantes? O modo de operar, o modo de agir do diabo não mudou. Ele é homicida e ele é mentiroso desde o princípio. Desde o princípio, o diabo usa a mentira como uma arma muito poderosa. E ele usa a mentira para que aqueles que ainda não conhecem a Deus não o conheçam, não resplandeça para aqueles que ainda não conhecem a Deus a palavra, o evangelho, para que esses continuem em trevas e não sejam salvos, e para aqueles que já estão na igreja, já estão na presença de Deus, ele usa a mentira tentando fazer com que a pessoa não viva as promessas de Deus para a sua vida, entre elas promessas que dizem respeito a esta vida, promessas que dizem respeito a este tempo presente, como cura, libertação, vida abundante, bênçãos que dizem respeito a esta vida, e promessas também que dizem respeito ao vindouro, a vida eterna, a eternidade diante do Senhor. Só que o diabo não chega usando a mentira de uma forma lavada, de cara lavada, vem, mente e pronto. O que é que ele faz? Ele pega a mentira, mistura a mentira com uma verdade, que é para tentar, através de misturar a mentira com a verdade, fazer com que as pessoas acreditem que a mentira que ele está contando também é verdade. E esse é o modo dele operar desde o princípio, não é de agora. Quer ver uma coisa? Gênesis capítulo de número 3, a partir do versículo de número 1, veja comigo, livro de Gênesis, capítulo de número 3, e o versículo de número 1, diz assim a palavra do Senhor: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Veja só, a serpente chegou, colocando dúvida naquilo que Deus havia falado, colocando dúvida na palavra de Deus. Foi assim que Deus disse, não comereis de todas as árvores do jardim? Colocando dúvida, questionamentos em Eva. E Eva vai dizer, não foi assim que Deus disse, não. Deus disse que nós podemos comer de todas as árvores, dos frutos de todas as árvores, porém, daquela árvore que tem no meio, nós não podemos comer dela. Que árvore era essa? A árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Porque se nós comermos desta árvore, do fruto desta árvore, nós vamos morrer. Aí veja o que a serpente, que lógico está aqui incorporada por Satanás, o que Satanás ele vai falar, veja comigo, versículo seguinte, versículo de número 4, então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. A serpente vai lançar uma mentira, ela vai lançar uma palavra de encontro ao que Deus falou. Deus disse que eles morreriam, o diabo está dizendo, vocês não vão morrer. Só que para encobrir a mentira, o diabo lança uma verdade. Veja o versículo seguinte agora, versículo 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos,
e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Ou seja, falou a mentira e em seguida lançou uma verdade, porque realmente se eles comessem, os olhos deles seriam abertos e eles conheceriam o bem e o mal. Só que entenda, o diabo não entrou num detalhe. Qual detalhe, pastor? O bem eles já conheciam, eles já tinham intimidade plena com Deus, falavam com Deus face a face, eram amigos de Deus, eles já tinham o suprimento total de todas as suas necessidades, não padeciam de carência de nada, não tinham pecado, eram puros, santos e ainda tinham acesso à árvore da vida, que lhes dava vida eterna. Na verdade, o comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal só trouxe a eles o conhecimento do mal, porque o do bem eles já tinham. Só que como Satanás usou desta astúcia, colocando uma verdade para encobrir a mentira, ele conseguiu seduzir Eva. Eva comeu. A morte não foi imediata, porque estávamos falando de morte espiritual. Então Eva foi lá, ofereceu para Adão. Adão caiu na conversa e comeu também. E o diabo, ele continua com esse modus operandi, ele continua agindo da mesma maneira. E o diabo, ele tem contado muitas mentiras, muitas mentiras mesmo. Mas eu quero abordar com você aqui hoje 4 mentiras que Satanás ele tem contado e que ele tem camuflado estas mentiras com a verdade, e muitos têm sido enganados. E por causa disso, muitos não estão tendo acesso à salvação, porque estão dando ouvidos à mentira, e outros que até estão na casa de Deus, na presença de Deus, estão deixando de viver grandes bênçãos da parte do Senhor. Por que que o diabo ele faz tudo isso? Porque qual é o propósito dele? Roubar, matar e destruir. Primeira grande mentira que o diabo vem pregando desde que a Bíblia existe. O diabo vem pregando essa mentira. Que mentira é? Ele diz que a Bíblia não é a palavra de Deus. E ele usa uma verdade para mascarar esta mentira. Qual é a verdade que ele usa? Ele diz assim, a Bíblia é um livro escrito por homens, não é a palavra de Deus. Então veja, ele pega a mentira, a Bíblia não é a palavra de Deus, e mascara com uma verdade. Porque quem foi que escreveu a Bíblia, igreja? Quem escreveu a Bíblia? Homens escreveram a Bíblia, isso é uma verdade. Homens a escreveram, e não foram poucos homens, foram muitos homens que a escreveram. E muitos caem na mentira de que a Bíblia não é a palavra de Deus, por causa da verdade de que é um livro escrito por homens. Só que o que o diabo esquece de falar, e na verdade não é que ele esquece, né? Ele não fala de propósito, porque a intenção dele é enganar quem está lá fora no mundo, para que a pessoa não chegue até a Deus. Veja o que Paulo escreveu aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo também de número 4, segundo aos Coríntios 4:4, veja só o que Paulo diz. Ele diz assim, só um minutinho que eu tinha aberto a primeira carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, vamos ler o versículo 3 também, segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Por quê? Versículo 4, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos,
para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, o diabo ele mente, dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus, para que o evangelho não resplandeça na vida daquele que está em trevas e a pessoa continue em trevas. E ele usa a verdade que a Bíblia foi escrita por homens, só que o que ele não menciona é que existe uma diferença entre autor e escritor. A Bíblia foi escrita por homens, mas o autor da Bíblia é Deus. E eu vou te dar um exemplo, te fazendo uma pergunta, que alguns aqui já vão saber a resposta, porque eu já fiz esta pergunta outras vezes aqui na igreja. Mas eu quero te mostrar que existe uma diferença entre quem escreveu e quem é o autor. Olha a pergunta, me respondam por favor, tá? Quem é o escritor, quem escreveu a carta de Paulo aos Romanos? Quem escreveu a carta de Paulo aos Romanos? É uma pergunta fácil. Quem escreveu, igreja, a carta de Paulo aos Romanos? Não estou ouvindo a resposta. Quem escreveu a carta de Paulo aos Romanos? Quem? Paulo? Foi nada. Foi Paulo não. Como assim não foi, pastor? É a carta de Paulo aos Romanos, como não foi Paulo? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16, versículo 22. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16, versículo 22. Achou aí? Está aqui no telão também, ó. Achou aí? Acha e já lê, que aí eu vou perguntar para você de novo. Leu aí? Achou? Vou perguntar de novo. Quem escreveu a carta de Paulo aos Romanos? Quem escreveu a carta de Paulo aos Romanos? Tércio. Como assim, pastor? Se é a carta de Paulo aos Romanos, como é que foi Tércio que escreveu? Simples. Paulo ditou e Tércio escreveu. Quem é o autor? Paulo. Paulo é o autor. Mas quem escreveu? Tércio. A Bíblia foi escrita por homens? Foi. Mas quem é o autor? Deus. Deus inspirou os homens e os homens escreveram. Deus ditou. Como é que Moisés ia escrever o livro de Gênesis se ele não estava lá? Como é que Moisés ia escrever a história de Abraão se ele não estava lá? Como que ele ia escrever a criação do mundo se ele não estava lá para ver a criação? Se não tinha ninguém lá para ver a criação? Quem é que estava lá no dia que Deus disse, haja luz? E como é que Moisés ia escrever se só estava Deus lá? Você está entendendo a diferença? Esse detalhe o diabo não conta. Esse detalhezinho pequeno, o diabo, ele não conta. Veja o que está escrito na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo de número 16, diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Então a palavra ela foi inspirada pelo Senhor. Deus inspirou. Deus só escreveu pessoalmente a tábua dos mandamentos que ele deu para Moisés, ele escreveu pessoalmente, né? Naquele banquete que teve lá do rei Belzazar, que apareceu a mão estucada e escreveu na parede do palácio Mené, Mené, Tekel, Parsim. Uma coisa ou outra o próprio Deus escreveu, mas o resto tudo ele inspirou, e homens escreveram.
E mais, se eu fosse parar aqui para citar só as provas da veracidade da história da Bíblia, só as provas da veracidade, a gente não saía daqui antes da meia-noite, não saía. Por isso eu separei só 3 provas rápidas. Primeira, constatação, que me faz acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós vamos encontrar na palavra de Deus textos que foram escritos há quase 2000 anos. Nós vamos encontrar textos que foram escritos há cerca de 3.500 anos, 3.000 anos, 2.700 anos. E textos, não apenas textos históricos, que contavam a história presente, mas textos que falavam a respeito de fatos que ainda aconteceriam. Nós vamos ver homens se levantarem como profetas de Deus e falar de reinos que se levantariam, reinos que se destruiriam, contar coisas que só aconteceriam 100, 200, 500, 700, 1000 anos depois. E esses fatos acontecerem sem mudar um ponto ou uma vírgula, se cumprirem exatamente como foi falado. Como é que um homem pode escrever com detalhes sobre algo que só vai acontecer daqui a 700 anos, daqui a 1000 anos, só tendo pré-ciência, só sabendo das coisas antes delas acontecerem? E quem é presciente é Deus. Deus sabe das coisas antes delas acontecerem. Outra coisa que comprova cientificamente as histórias bíblicas, pesquise, se você tem curiosidade sobre isso, a quantidade de artefatos arqueológicos que comprovam a veracidade dos textos e das histórias bíblicas. São muitíssimos os artefatos arqueológicos que provam a veracidade das histórias bíblicas. E mais ainda, não apenas artefatos arqueológicos que testificam de milagres como a queda das muralhas de Jericó, por exemplo, como até o dilúvio. A própria ciência admite que houve um período em que a terra foi toda submersa por águas. Nós vamos encontrar até em registros históricos de outros povos, de outras nações, relatos de um período em que a terra foi toda submergida pelas águas, testificando sobre o dilúvio. A ciência hoje, ela já concorda em quase tudo da criação como está em Gênesis, em quase tudo. Nós temos provas e mais provas. E terceiro, que senão a gente não sai daqui hoje só dando as provas da veracidade bíblica. Terceiro, a Bíblia, ela foi escrita durante um período de 1600 anos. Da Bíblia começar a ser escrita por Moisés e ela terminar de ser escrita em Apocalipse, João, demorou 1600 anos para ser escrita, aproximadamente. Cerca de 40 escritores, autor só tem um, mas cerca de 40 escritores a escreveram, durante cerca de 1600 anos, em cerca de 13 países, nações diferentes, falando idiomas diferentes, homens de cultura diferente, de grau de estudo e instrução diferentes. E detalhes, você pega de Gênesis e Apocalipse e a história é a mesma, sem contradição, como se uma só pessoa tivesse sentado e escrito toda a Bíblia por completo.
mesmo tendo sido escrito por 40 homens durante 1.600 anos diferentes, homens alguns dos quais nem se conheciam nem nunca se conheceram. Porque o evangelho, os evangelistas, por exemplo, não conheceram os profetas, não conheceram Moisés, não conheceram Samuel nenhum, e a linha de pensamento, de raciocínio é o mesmo, como se uma só pessoa tivesse escrito toda a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Entenda uma coisa, a Bíblia fechada, ela realmente é apenas um livro, né? O chamado livro da capa preta, é apenas um livro, mas ela aberta, não tenha dúvida, é a boca de Deus falando com você, é a palavra de Deus, é a boca de Deus para a tua vida, te guiando, trazendo promessas e coisas poderosas e maravilhosas para a tua vida. Amém, igreja? Pode aplaudir ao Senhor, aplauda Ele mesmo. Segunda mentira que o diabo conta. Sabe qual é a segunda mentira que o diabo gosta de contar? Que Deus vai fazer exceção no teu caso. Pastor, como assim que Deus vai fazer exceção no meu caso? A pessoa está na prática do pecado, aí o diabo chega para ela e diz assim: não, Deus conhece o seu coração, não se preocupe não. Se preocupe não, Deus conhece o seu coração, Deus sabe que você está fazendo isso porque você teve que fazer, e que Deus vai abrir uma exceção na vida da pessoa, e que ela não vai colher as consequências do pecado que ela está praticando. O diabo ama falar isso, e ele usa de uma verdade. Qual é a verdade que ele usa? Deus conhece o teu coração, não é assim? A pessoa está toda errada, ela diz: não, mas Deus conhece o meu coração. É ou não é, amados? Você já ouviu isso, sim ou não? Mais um truque do diabo. Ele pega uma verdade, porque Deus realmente conhece o nosso coração, e prega uma mentira em cima. Não se preocupe não, Deus conhece o teu coração, Ele vai fazer uma exceção para você. Você não vai pagar o preço desta prática pecaminosa que você está vivendo, não. E sabe o que é pior? Muitos estão dentro da igreja e caindo nesta falácia, nesta mentira do diabo. Olha o que a palavra de Deus ela diz, Gálatas capítulo de número 6, versículo de número 6, veja comigo. Carta aos Gálatas, capítulo de número 6, e o versículo também de número 6, diz assim a palavra do Senhor, versículo 7, perdão, Gálatas 6, versículo 7, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também o que, igreja? Ceifará. O que semeia na sua carne, da carne ceifará o quê? Corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Entenda uma coisa, igreja, a Bíblia fala de um homem que é conhecido como homem segundo o coração de Deus. Quem é esse homem? Quem é esse homem, igreja? Davi pecou muito ou pouco? Muito ou pouco? Muito. Foi perdoado, sim ou não? Foi perdoado, sim ou não, igreja? Foi. Mas vem cá, ele pagou ou não pagou as consequências dos seus erros? Pagou ou não pagou? Colheu ou não colheu? Ele foi perdoado. Ele foi perdoado. Deus o perdoou. Ele foi salvo. Um dia vamos encontrar com ele na glória. Mas aqui na terra, ele colheu as sementes pecaminosas que plantou. Entenda uma coisa, quando você era do mundo e entregou a vida a Jesus,
O teu passado foi esquecido, mas agora você está em Deus e ainda está pecando, ainda está semeando semente pecaminosa, caindo na conversa do diabo, que Deus conhece o teu coração e que vai fazer uma exceção para você e que você não vai colher a consequência. É mentira do diabo que quer que você se dê mal, que quer que você quebre a cara, que quer que você, ao invés de viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, quer você roubado, destruído, porque para isso ele veio, para roubar, matar e destruir. Deus não abre exceções, a palavra dele é a sua palavra, acabou, é a sua palavra. Ele perdoa, mas as consequências vêm, não tem jeito. Só que o diabo, ele mente, ele traz esta mentira dos dois lados, porque ele mente dizendo que Deus faz exceção para que a pessoa peque, e assim ela esteja debaixo das consequências do pecado, mas ele também pratica esta mesma mentira para que aqueles que são fiéis e que não se dão ao pecado, desistam de viver as promessas de Deus para a sua vida. Porque o diabo chega para a pessoa e começa a mentir para a pessoa, dizer que não adianta não ela continuar orando, porque o caso dela é difícil demais. Não adianta de nada ela estar jejuando, orando, firme na igreja, porque o caso dela é impossível para Deus. Ou seja, como se Deus fosse fazer uma exceção na vida da pessoa. A Bíblia mostra que se eu sou fiel, se eu estou firme, eu persevero, todas as promessas de Deus vão se cumprir na minha vida. Então, por que na vida do outro vai se cumprir e na minha não vai? Por que as promessas vão se cumprir na vida do outro e não vão na minha? E nessa, muitos caem na conversa do diabo, e realmente, não adianta eu orar mais, não adianta eu continuar jejuando, tá firme buscando, porque não vai acontecer mesmo, e acabam esfriando, acabam deixando de perseverar, deixando de crer, porque ao invés de dar ouvidos à voz de Deus que não mente, o Senhor não mente, e aquilo que Ele prometeu Ele vai cumprir, a pessoa fica dando ouvido ao diabo. Deus vai abrir exceção na tua vida. A palavra de Deus diz, e Davi disse: fui moço, agora sou velho, nunca vi um justo desamparado. Por que Ele vai desamparar você? Você agora virou uma exceção? Não, meu querido, minha querida, não acredita nas mentiras de Satanás, acredite em Deus que fala a verdade. Quer ver outra mentira que está virando até moda no nosso meio agora? Está virando até moda na nossa geração? O diabo chega e diz assim para a pessoa: você não precisa ir para a igreja não, você não precisa congregar não, não precisa ir para o templo não, você é a igreja. O Espírito de Deus não habita em você? Olha só, é o que mais se ouve nos nossos dias hoje, que a pessoa não precisa estar congregada, porque ela é a igreja, porque o Espírito de Deus habita nela. Entenda, nós somos templo do Espírito Santo, sim ou não, igreja? Sim, isso é uma verdade, lógico, está na palavra, não apenas em Coríntios 3,16, como também em capítulo 6, em muitos outros textos da palavra, revelam e nos trazem esta verdade. Mas entenda, eu sozinho não sou a igreja, você sozinho, sozinha, você não é a igreja. A igreja é a união dos salvos. Essa história de eu não preciso congregar porque eu sou a igreja, mentira do diabo. Nós somos o templo do Espírito, mas a igreja no sentido da noiva que vai casar com Cristo, a igreja no sentido de sermos o corpo de Cristo, nós unidos somos. Eu sozinho sou um membro do corpo de Cristo, não o corpo completo. Isso não é teoria minha, é a palavra que diz. Veja comigo,
Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo também de número 12. 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo também de número 12, veja comigo. Porque assim como o corpo é um, e tem o que, igreja? Muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Olha só, o corpo é um, mas ele é formado de muitos membros. É assim ou não é? Eu tenho um corpo, mas o meu corpo é formado pelos dedos, pela mão, pé, antebraço, braço, perna e aí por diante. São vários membros, mas o corpo é um só. A minha mão não pode dizer eu sou o corpo, porque ela não é, ela é um membro. O meu pé não pode dizer eu sou o corpo, porque não é, ele é um membro. Do mesmo jeito que eu sou um membro da igreja, eu faço parte da igreja. Aí Paulo continua, versículo 13: pois todos nós somos batizados em um Espírito, que o Espírito Santo, Espírito com E maiúsculo, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Ou seja, na época era quer ser grego, livre, escravo. Hoje em dia, eu posso traduzir assim, independente da denominação, que hoje tem tanta denominação, mas o corpo é um só. Todos os salvos do mundo inteiro, todos que foram lavados pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Aí ele continua, versículo 14: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Seja um membro sozinho não pode dizer que é corpo. Versículo 15: e se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso ele do corpo? Ou seja, se o pé cismar e disser, já que eu não sou mão, então eu não quero fazer parte desse corpo, eu vou ser corpo sozinho. Ele vai ser corpo sozinho, sim ou não? Não, não tem isso, não tem isso. Porque se eu cortar o pé fora e separar, o pé sozinho é corpo? Sim ou não? O que é que acontece com o pé se eu tirar ele do corpo? O que é que acontece com ele, igreja? Ele morre. E o corpo, se tirar o pé, morre ou fica vivo? Fica vivo. Vai sentir falta do pé, vai ou não vai? Mas vai ficar vivo. É feito quando a pessoa sai da igreja. A igreja sente falta, o corpo sente falta, mas a igreja continua viva, o corpo continua vivo. Agora, aquele que saiu da igreja, primeiro vai esfriar, não é assim? A pessoa morre, qual é a primeira coisa que acontece? Esfria. Depois de esfriar acontece o quê? Fica duro e depois apodrece. É assim ou não é? Ou seja, a pessoa sai da igreja, a primeira coisa ela esfria. Demore mais ou menos tempo, ela vai acabar esfriando na fé. Segundo, ela vai ficar dura, coração endurecido. Cada dia ela vai querer menos voltar para a igreja, porque o coração vai endurecendo. E por fim, ela vai apodrecer. Ela vai voltar a se contaminar e a se misturar com as coisas do mundo. E com isso ela vai morrer. Só que aqui não é morte física, é morte espiritual. É morte espiritual. Ah, não, pastor, ainda não concordo que a pessoa tenha que congregar. Hebreus capítulo 10. Vamos lá. Hebreus capítulo de número 10, versículo 25. Veja comigo. Hebreus 10, 25. Diz assim a palavra do Senhor: não deixando o que, igreja? A nossa congregação. Veja, na época da igreja primitiva, já tinha aqueles que queriam ser crentes sozinhos. Desde a época da igreja primitiva, já tinham aqueles que queriam ficar sem congregar com os irmãos, ficar buscando a Deus sozinhos em casa, ou em montes, ou seja onde for, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes ademoestando-nos uns aos outros, tanto mais quando vedes que vai se aproximando o quê?
aquele dia. Ou seja, não é para deixar a congregação como alguns estão fazendo. Nós temos é que admoestar, alertar uns aos outros, irmãos, não deixa a congregação não, tem que congregar, o dia do fim está chegando, vigia. Porque o diabo tem investido forte nisso, que a pessoa não precisa congregar, que ela é igreja, você é templo do Espírito Santo, o Espírito Santo habita dentro de você, mas é a reunião do povo de Deus, que faz do povo de Deus, igreja do Senhor, noiva do Senhor e corpo de Cristo. Por isso não caia nesta mentira do diabo. E a quarta mentira do diabo, essa eu já citei aqui já, mas vou falar de novo, para quem ainda não ouviu, e porque essa eu acho muito interessante, porque essa mentira, dependendo do ponto de vista, ela é verdade, e dependendo do ponto de vista, ela é mentira. Vai depender da visão teológica que você usar para analisar esta afirmação do diabo. É feito o número 6. Se eu escrever o número 6 em um papel grande, e ficar de frente para você, e deitar a folha com o número 6 escrito, eu vou olhar e vou ver o número 6, você vai olhar e vai ver o número 9, vai depender do ponto de vista, e esta declaração ela depende do ponto de vista, ela pode ser declarada como uma verdade, e ao mesmo tempo como uma mentira, e essa é mais perigosa ainda, porque ela tem o caráter de verdade nela. E qual é a declaração? Todos os caminhos levam a Deus. Não, pastor, esta declaração não é verdade por ponto de vista nenhum. É sim. Dependendo do ponto de vista teológico, eu posso afirmar sim que todos os caminhos levam para Deus. E eu posso afirmar isso com base bíblica. Veja um detalhe aqui comigo, Apocalipse capítulo 20, vamos entender, antes de alguém dizer que o pastor Herman está pregando heresia, vamos entender primeiro, tá? O ponto de vista. Apocalipse capítulo 20, versículo de número 11, aqui está falando do último tribunal que haverá, do último julgamento que haverá. Aí diz assim: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras, e deu o mar os mortos que nele haviam, e a morte e o inferno deram os mortos que nele haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. A palavra ela nos mostra que um dia todos hão de comparecer diante do tribunal de Deus. Todos um dia vão comparecer diante do juízo final. O espírita um dia vai estar diante do grande juiz. O candomblecista, umbandista, budista, qualquer ista da vida aí que você pensar, um dia vai estar diante do tribunal de Deus. O adepto do espiritismo, o católico, Chechanoye, enfim, todos um dia irão comparecer diante do tribunal de Deus. Só que vão comparecer para serem o quê? Julgados segundo as suas obras, e nós sabemos que pelas próprias obras ninguém pode se salvar. Então todos os caminhos levam para o Deus juiz, que condenará a morte eterna? Sim. Esse detalhe o diabo não conta, né? Esse detalhe o diabo não conta. Ah, pastor, mas Jesus disse que o único caminho que leva para Deus é Ele. Entenda,
Primeiro que Jesus não disse para Deus, ele usou outro nome, porque todos os caminhos levam para o juízo, todos comparecerão diante do tribunal. Nesse grande dia, até os salvos estarão lá, mas não para serem julgados, porque os seus nomes estão escritos no livro da vida, estarão lá para julgar junto com Deus, como diz a palavra. Não vou entrar agora em detalhes, que senão a gente teria que dar uma aula de escatologia, ia passar aqui mais de 1 hora só para explicar isso, mas enfim, todos comparecerão diante, porém, através de Cristo tem uma diferença. João, capítulo de número 14, versículo 6. Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo de número 6. Jesus diz assim, olha só. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade, o que, igreja? A vida. Ninguém vem a quem? Ao Pai, senão por mim. Quando Jesus diz que é o caminho, ele não está nos levando para o juiz. Aqui em João 14, Jesus está prometendo o quê? Eu vou para a casa do meu Pai, e eu vou preparar moradas na casa do meu Pai, e um dia eu venho buscar vocês. Aí os discípulos vão perguntar, mas qual é o caminho para a gente poder encontrar o Senhor? Aí Jesus vai dizer, eu sou o caminho, mas o caminho que leva para onde? Para a casa do Pai, e não para o tribunal. Então todos os caminhos levam para Deus, para o juízo de Deus, mas só Jesus Cristo leva o homem para a casa do Pai, leva o homem para habitar com Deus Todo-Poderoso e salvar a sua alma. Como extensão desta mentira, que todos os caminhos levam para Deus, para a gente encerrar, também há aqueles que digam, não, mas Pedro tem a chave lá da porta do céu para abrir para mim. E não sabem nem interpretar o que está escrito na palavra. Ou então dizem, não, Maria passa na frente. Sem querer desmerecer Maria. Maria é minha irmã em Cristo. Ela declarou e viu Jesus como Senhor. Ela está salva. E ninguém pode tirar o galardão. Eu creio que Maria vai receber um galardão tremendo, tremendo, tremendo. Porque ela deu a própria vida para gerar dentro do seu ventre uma criança que seria o Salvador do mundo, tendo a possibilidade de ser apedrejada e morta, acusada de adultério. Mas ela se dispôs, eis aqui a tua serva. Ela se colocou como serva na presença do Senhor. Não como senhora, como serva, não como senhora. Então ela está lá, foi salva, mas está morta, não pode fazer mais nada. O único que pode me levar para Deus é Jesus. Para a gente encerrar, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 5. 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 5. Para a gente encerrar aqui a nossa mensagem. 1 Timóteo 2, 5, diz assim a palavra do Senhor. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, e quem é Ele? Jesus Cristo, homem. Não existe medianeira, nem outro mediador, só Jesus. Por quê? O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Por isso, meu querido e minha querida, entre no caminho que é Jesus, e você vai ter a certeza que você vai não para o tribunal para ser julgado e condenado, mas você vai para a casa do Pai para morar com Ele. Creia nas promessas, tá? Creia, não entre na história de que você não precisa congregar, esteja unido com os teus irmãos na igreja, em amor, em união, porque é na união dos santos que o Senhor, Ele ordena a bênção. Não ache que Deus vai fazer exceção. Se você está em pecado, largue o pecado, se santifique. Se você está debaixo de uma promessa, creia, continue orando, jejuando, perseverando, porque, meu querido e minha querida,
essa daqui é a palavra de Deus, e Deus não mente, Ele zela em cumprir a sua palavra, amém? Fique de pé no seu lugar que eu quero orar por você, fique de pé. Ele zela ou vela em cumprir a sua palavra. Sabe o que é velar? Velar é ficar ali observando, esperando que aconteça. Ele lança a palavra e vela sobre ela até ela se cumprir. Mas lógico, muitos ainda caem em uma outra mentira do diabo. Essa história de que eu preciso confessar Jesus como Senhor da minha vida, isso é história de pastor neopentecostal. Não existe nada disso. Isso não é história de pastor. Jesus foi quem falou: o que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante dos anjos do meu Pai que está no céu. A palavra de Deus me diz na carta de Paulo aos Romanos, que perto está do homem a salvação, na sua boca e no seu coração, porque com a boca confessamos para a salvação, e no coração cremos para a justiça. Então no coração eu creio em Cristo, e com a boca eu confesso, Ele é o Senhor da minha vida. Por isso aí mesmo onde você está, eu quero orar por todos, mas antes eu tenho que fazer esse convite. Aí mesmo onde você está, se você ainda não confessou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, confesse hoje. Se um dia você confessou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas se afastou do caminho do Senhor, deixou de congregar, deixou de estar firme, congregando, buscando ao Senhor no meio dos irmãos, se reconcilie hoje, se reconcilie. Tenha Jesus como teu Salvador e permaneça firme nele, firme, porque Jesus falou: e o que perseverar até o fim, de maneira nenhuma eu riscarei o seu nome do livro da vida. Por isso aí mesmo onde você está, pastor, eu quero confessar a Jesus hoje como Senhor da minha vida. Pastor, eu quero me reconciliar com Jesus hoje. Aí mesmo onde você está, erga a mão para o céu assim, ó, bem alto. Eu quero orar por você agora. Você que hoje quer confessar a Jesus, você que hoje quer se reconciliar com o Senhor, tê-lo como Senhor e Salvador da tua vida e fazer com Ele esse compromisso de permanecer firme nele, sem olhar para as mentiras, mas firme na verdade. Firme na verdade. A palavra é a verdade. Jesus é a verdade. E o nome pelo qual Ele se chama é a palavra de Deus. Se tem alguém que quer hoje entregar a vida a Jesus e se reconciliar, ergue a mão assim, ó, bem alto para o céu, que eu quero orar primeiro por você, depois nós vamos orar todos juntos como igreja. Ninguém? Todos já estão firmes no Senhor? Amém, amados? Amém ou não amém? Amém? Então feche os seus olhos, deixa eu orar por você, feche os seus olhos. Eu quero falar também com aqueles que estão me assistindo agora à distância. Se você ainda não confessou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, faça isso agora, aí mesmo onde você está. Se tiver uma testemunha do seu lado, melhor ainda, fale agora: eu confesso Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Se você está afastado, afastada, se reconcilie, ore agora, diga: Senhor, eu renovo hoje a minha aliança contigo, me ajuda a ficar firme em ti. Ore, eu vou orar por você e vou orar por todos que estão comigo aqui na Paz e Vida em Lauro de Freitas. Senhor meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, é no nome santo e bendito do teu amado Filho, Senhor Jesus, que eu oro por cada filho e filha tua, desde aqueles que estão perto aqui comigo, como aqueles que à distância agora assistem, Senhor, a esta mensagem, a esta oração, e oram à distância agora comigo, alguns até entregando a vida a Jesus, outros até se reconciliando. Recebe o nome de cada um, Senhor, para que todos estejam com os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, para que sejam salvos, para que tenham a vida eterna. E Pai,
enquanto esta grande promessa não se realiza, porque a maior de todas as promessas pelas quais nós podemos esperar é a vida eterna, é saber que um dia entraremos na cidade santa pelas portas, comeremos do fruto da árvore da vida, e que se hoje nós somos o teu templo, o teu tabernáculo, lá na glória, o Senhor será o nosso templo, a nossa morada, e viveremos eternamente contigo, Senhor. Mas enquanto esse grande dia não chega, também existem muitas promessas para esta vida. Como a tua palavra diz e foi profetizado: se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Jesus confirmou isso, dizendo: mas eu vim para que tenham vida, e vida de verdade, vida e vida com abundância. Ah, Senhor, eu sei que existem promessas que parecem até impossíveis de serem realizadas. Eu sei que existem promessas que parecem difíceis demais, e que muitas vezes, por causa da aparente demora, por causa do tempo necessário para que a promessa se cumpra, alguns acabam tentados a desistir, a voltar atrás, a não acreditar. Ah, o Senhor não mente. A tua palavra diz, e a tua palavra é a verdade, que é impossível que o Senhor minta, é impossível que o Senhor minta. Então, ó Pai, que cada uma das tuas promessas, desde as promessas particulares que fizestes para este teu filho, promessas particulares que fizestes para esta tua filha, como as promessas que o Senhor fez para a tua igreja, como um conjunto, como um só povo. Ah, Senhor, que cada uma delas comece a se cumprir, que cada uma delas comece a se cumprir, comecem a se cumprir, comecem a se cumprir, para que esse teu filho, esta tua filha, possa dar testemunho de vitória, possa dizer: Deus me prometeu, Deus cumpriu, louvado seja o nome do Senhor. Ah, papai, cumpre a promessa da cura, cumpre a promessa da libertação, cumpre a promessa dos dons espirituais, da vida plena e cheia da tua presença, cumpre as promessas profissionais, financeiras, cumpre as promessas no casamento, na vida sentimental, na vida espiritual, cumpre as promessas na vida ministerial. Ah, papai, faz a tua obra, Senhor. Não és homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ah, Senhor, ajuda-nos a não cair nas mentiras do diabo, a ser guiados a cada dia pela verdade. A tua palavra é a verdade, a tua palavra é a verdade, para que assim nesse tempo presente o teu povo seja o que diz a tua palavra. Tua palavra diz: e serão chamados de bem-aventurados. Que sejamos o que a tua palavra diz, Senhor. Bem-aventurados, ó Pai, aqui nesta terra, e no vindouro, possamos entrar na cidade santa pelas portas, possamos receber aquela pedrinha branca, onde ali terá um novo nome, pelo qual seremos chamados, e possamos viver eternamente contigo, não somente nós, mas toda a nossa casa e toda a nossa família. Papai, é no nome de Jesus que eu oro, e crendo nas tuas promessas, eu te agradeço e eu declaro que assim seja feito. Amém? E graças a Deus. Diga assim seja, diga graças a Deus, e vamos aplaudir ao Senhor. Oh, aleluia, glória a Deus.